Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também o Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de águas, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio. Fale com o Maurício e sua equipe de vendas. O seu 0 km está à sua espera na Proeste Nissan com o seu usado super valorizado na troca. Pode passar lá e conferir o que eu estou dizendo. Tiradentes 1268 em Marília. O Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre coaching vocacional. Preste atenção, mas o que é o coaching vocacional? Imagine uma seguinte situação aí na sua casa, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida com o seu filho. A indecisão do jovem na hora de escolher, por exemplo, que profissão seguir, que carreira seguir, que curso universitário seguir. Ou, melhor, será que um curso técnico ou não? As dúvidas são muitas, humanas ou exatas, enfim. De repente você não sabe que caminho seguir. E é importante você contar com a ajuda de um profissional. Essa é uma fase aí de transição realmente, do jovem saindo aí da adolescência para a fase adulta, as decisões devem ser tomadas, aumentam as responsabilidades e você precisa sim de ajuda, por que não? E por isso nós temos o coaching vocacional e eu tenho a honra de receber aqui o coach vocacional Anderson Pancieira. Muito obrigado pela presença, é uma honra, uma alegria te receber aqui no programa Conexão. E eu já começo te perguntando o seguinte, né? O que é esse famoso coaching que ajuda tanto as pessoas? Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcos Vinícius, boa noite a todos os nossos aí telespectadores, e é um prazer estar aqui com você falando um pouco disso. Bom, o coach virou modinha, né? Hoje a gente ouve muito falando do coach, assim, antes de qualquer coisa, definir o processo de coach, que é um processo estruturado, com ferramentas, né? E as pessoas perguntam, mas quem pode ser coach? Então você faz uma formação, né? Hoje eu fiz essa formação em São Paulo, na SLAC, né? Na Sociedade Latino-Americana de Coach, e lá ministrei aula por 2 semestres também, de uma matéria específica, que é negociação e gestão de conflitos, e me envolvi bastante com esse processo de coach, quando eu conheci. O processo, ele funciona de uma forma simples, né? Com essas ferramentas há um questionamento às pessoas para levarem elas do estado atual para um estado desejado, né? Então, eu estou no estado atual, existe um plano de ação que a gente desenvolve dentro desse processo no estado desejado. Basicamente, o coach é isso. Coisas que a gente precisa dizer, né? Respeitar o processo de coach, ele é um processo mais que olha mais o futuro. Então, às vezes, confundem coach com psicólogo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Quando a gente está dentro de um processo com um jovem, principalmente eu que foco no vocacional, recebo jovens de 16, 17, 18 anos, principalmente nessa faixa da escolha aí que está no último ano, no terceiro ano, no cursinho. Normalmente, o que a gente tenta organizar isso? Quando ele tem um processo traumático, ou alguma, vamos falar, sequela de algum trauma que a gente percebe nisso no processo, a gente já indica para o profissional, ou psiquiatra, ou psicólogo, que são coisas distintas, né? Então, assim... Quer dizer, dá até para trabalhar em conjunto. Em paralelo. Né? Eu tenho 3 casos que eu trabalho até de ter contato com a psicóloga, mas a gente trabalha totalmente apartado. Ela olha todo o histórico, é um trabalho... Né? Eu faço terapia, né? Então, eu posso te dizer que são coisas totalmente diferentes. Então, as pessoas olham o coach, que às vezes, como um cara que vai salvar a vida. Não, ele é um processo estruturado, onde você define um caminho novo a seguir e tem um plano para isso. Novamente, é novas conquistas. Então, você tem que estar meio que preparado para isso e o coach te ajuda nisso, entendeu? Quer dizer, e aí como é que a gente define o coaching vocacional? O coach vocacional, na verdade, tem vários tipos de coach. Hoje tem coach para emagrecimento, coach de relacionamento. Né? A metodologia é a mesma. Porque, na verdade, é um plano e tem que ser traçado. Tem que ser traçado. Você imagina que eu resolvi, né, agora que eu fiz os exames, aí estou com um probleminha de saúde, eu preciso emagrecer, fazer atividade física. E eu não vou subir na balança. Então, eu não crio o meu indicador. Eu não sei quantos quilos o Anderson está pesando,
Para começar, a minha meta, vamos dizer assim, é que a meta parece que assusta, mas meu objetivo, esse meu caminho de melhoria aí da saúde, enfim. É um nome que você quiser dar, que às vezes na teoria a gente pega no dicionário e fica aquela coisa, não, é meta, tem que ser meta, claro. E isso a gente mede muito de cada um, né? Tem jovens que a gente consegue funcionar mesmo, né? Eu chamo de apertar até sair água. Cada um é movido de uma forma, né? Sim, dentro desse processo a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí acho que o papel de um bom coach é exatamente fazer essa leitura do indivíduo. Mapear, né? Na verdade, a minha formação, além do coach, tem programação neurolinguística. Eu fiz questão de ir para o PNL na época por isso. Porque você tem que mapear a pessoa cada pessoa funciona de um jeito. Isso na empresa onde você trabalha, você que está em casa aí. Quando eu te falar, você tem um amigo do seu lado que é totalmente diferente de você. Então, se você não toma cuidado de mapear isso, né? Eu tenho jovens que se eu apertar muito, não dá resultado nenhum. Apertar no sentido de cobrar. Sim. Tem alguns que eu uso alguns artifícios. E a gente tem N histórias. A mãe, quando vai, normalmente que é um jovem de 16 anos, a mãe vai junto. E ela já dá uma letra também, né? Já ajuda bem, não? Eu vou te dar casos assim, da mãe falar, minha filha vai prestar, sei lá, Famema, né? Famema. E aí você tem um particular, depois com esse jovem, ela fala assim, eu quero ir embora daqui. Então a mãe eu entro numa situação totalmente de compromisso com esse jovem. Claro, eu tenho que respeitar a mãe e o pai, mas o processo de coach, por mais que ele seja, né, tenha 16 anos, tem que ser respeitado. Porque a partir do momento que a mãe entendeu, que ela tem a explicação de como isso funciona, o jovem passa a ser o meu parceiro e o meu porque cuidado. Se o jovem não estiver integrado ao negócio, não então funciona. Você imagina para uma mãe neste caso, eu tenho consciência como coach, que já mapeei, que ele vai funcionar, que a meta dele é fazer uma faculdade fora daqui. E a mãe, não, ele vai fazer aqui. Tipo assim, então assim, você vê que essa ambiguidade, essa cobrança paralela dele, então eu preciso trabalhar bem forte isso. Não, você vai conseguir ir embora, tal, e forçar esse processo para ele se sentir com essa meta. Porque a meta dele, além de estudar fora, de prestar uma medicina, é estar fora da cidade, é conhecer novos. Então é muito além disso. Agora, como é que eu trato isso com o pai e com a mãe? É bem complicado. Então, assim, por isso que a gente, quando tem um processo com um jovem desse, de 16, 17 anos, a gente chama os pais, explica a estrutura e deixa o jovem ser aquele que leva, né? A gente sempre inicia ele, você leva isso para o seu pai e para sua mãe, você ainda é responsável pelas suas atitudes, mas você está ainda na casa dos seus pais, você precisa prestar essa conta aí, a gente chama de feedback. Legal. É interessante isso porque a participação, me parece, do jovem, né, é muito importante, né, Anderson? Para o sucesso disso. Né? Na verdade, precisa entender. Na verdade, a gente tem casos. O que a gente indica para o coach vocacional? Eu tenho uma metodologia que eu uso de um coach que chama Maurício Sampaio, que é o que eu sigo. Tem alguns livros, Escolha Certa, que você pode fazer isso em casa, entendeu? Eu falo que é muito simples. Eu gosto de dar um exemplo sempre de igreja. Né? Eu sou católico, meu pai também. E eu gosto da metodologia da igreja. O que é a metodologia da igreja? A pessoa, às vezes você ouve algum testemunho de igreja evangélica, própria católica, falando, eu me converti, eu parei de fumar, eu parei de beber. Sim. E aí o pessoal fala, é mentira, e eu prosperei. Né? Então eu falo que sempre é uma metodologia simples. O cara bebia, o cara saía, o cara jogava, o cara deixava a mulher em casa. E aí, como família, ele vai para a igreja e começa a mudar os hábitos dele. Então essa mudança é um plano novo. A igreja faz isso. Para o caminho, fala, não, é o pecado, não bebe, não fuma. Aí ele prospera, claro, ele economiza, ele deixa de gastar com a jogatina, sim, de sair para a perdição do mundo, vamos dizer assim. Não estou falando que não pode beber, sim. Eu estou querendo dizer assim, que se ele fizesse tudo isso sem ir à igreja, se ele mudasse o hábito dele, ele conseguiria também. Claro que a igreja ela tem um universo diferente espiritual nisso, mas eu estou querendo dizer assim, o método em si, da atitude, se ele tivesse parado para pensar nisso, e tomado atitude, talvez tinha acontecido. E a dificuldade nossa é essa, de olhar, às vezes um jovem senta na minha frente com 17, eu falo, o que você gosta de fazer? Ele não consegue falar, Marco. Então é muito sério isso. Aliás, eu vou voltar depois do intervalo para te perguntar exatamente isso, né? Como é que esse jovem hoje, como é que ele descobre que carreira ele quer seguir, né? Como é que essa geração, principalmente essa geração, o QX já? Alfa e Z já. Você está bem longe. Está bem longe, hein?
A gente volta já para falar mais sobre esse assunto, porque agora é hora da participação do nosso parceiro, Dr. Marcelo Rodrigues, da nossa Oral Sim, para falar de saúde bucal aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, esse é o plano. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral, e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio. Proeste Nissan tem também seminovos multimarcas incríveis em condições imbatíveis, vale a pena você conferir. Dr. Marcelo Rodrigues, da nossa Oral Sim. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já. Fisiocenter Spa você encontra mais saúde e qualidade de vida. São diversas atividades aquáticas com acessibilidade para todos.